Então, Otávio, eu queria começar Pois não. agradecendo a você, tirar um pouco do seu tempo para falar com a gente aqui no canal Pioneiros do Transporte. E queria pedir para você contar para o pessoal que nos segue, para quem está assistindo pela primeira vez também, um pouco da sua experiência no setor de transporte e alguns projetos, ou enfim, alguns casos, né, da sua experiência no transporte. Veja bem, eu sou jovem há mais tempo no transporte público, né? Eu comecei nos anos 60, meados dos anos 60, no interior de Minas, né? Eu tinha, eu estava recém-formado, me formei no Rio de Janeiro, aí na Escola Técnica de Química Têxtil, aí no bairro do Jacarezinho. E eu posso dizer que eu sou o único químico rodoviário do Brasil, porque eu abandonei a profissão e fui trabalhar com ônibus, né? Mas uma experiência muito rica. Meu pai era caminhoneiro e aí apareceu uma oportunidade de adquirir uma empresa no interior de Minas Gerais, em João Monlevade, e ele me convidou, dizendo que não podia tocar sozinho e tudo mais. E aí eu fui, achei interessante a proposta, abandonei a profissão e virei o transporteiro também, né? Mas, assim, foi uma experiência rica, porque naquela época tudo era muito difícil, né? Os ônibus, a nossa frota lá tinha ônibus Mercedes e tinha ônibus também Chevrolet Brasil adaptado com motor Perkins. Aquilo é uma coisa terrível. O João Monlevade é uma cidade assim com um relevo muito acentuado, né? Tem lá a fábrica da Belgo Mineira e esses ônibus adaptados, né? O motor Perkins era um motor muito pesado, colocado na frente num chassi de Chevrolet para motor a gasolina. Então, aquilo era um problema. Tinha problemas de toda sorte, né? Mas foi assim uma experiência interessante. Depois a gente foi para Belo Horizonte e começamos a ampliar os negócios. Depois passei 24 anos no Maranhão, né? Então, assim, uma experiência rica ao longo de 42 anos, 45 anos quase, à frente de transporte público urbano, né? Assim, eu assisti todos os momentos que a gente viveu, né, da reorganização dos sistemas de transporte público no Brasil, a evolução que esse serviço sofreu. Ele começou com aquelas lotações, né, depois passou para eram veículos individuais, né? Cada um era proprietário do seu ônibus, e aí se faziam cooperativas, né? E depois, mais tarde, a partir dos anos 70, meados dos anos 70 em diante, é que começaram, então, a se formar as empresas e aí a se organizar o sistema de transporte. E Belo Horizonte foi uma vivência muito interessante, porque foi uma das primeiras regiões metropolitanas criadas, né, no Brasil, na perspectiva de organizar o serviço de transporte público, né? Então, toda a região metropolitana de Belo Horizonte, 13 cidades, né, que fazem parte da região metropolitana, então tinha uma autoridade metropolitana vinculada ao Estado, que organizava todo o serviço, tanto da capital quanto das cidades ligadas à região. E houve uma transformação muito grande, né? Porque os conceitos que foram introduzidos, né, naquela época, né, houve necessidade, os nossos pais já não tinham assim, uma compreensão muito boa, a gente escutava os técnicos, né, dos órgãos de gerência falando em taxa de ocupação, IPK, né? E os nossos pais não conseguiam acompanhar muito bem aquelas conversas, quadro de marcha, era um negócio meio complicado. Então, assim, houve necessidade dos filhos, o pessoal mais jovem e tal, assumir isso,
a gente participou de cursos, né? A própria Metrobel patrocinou isso em convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, e a grande maioria dos empresários de Minas, nessa época, se especializaram na área de transporte para poder conviver com aquelas novidades que estavam acontecendo. Então, foi assim, um segundo momento da minha vida profissional muito importante, na medida que a gente foi evoluindo, né, com novas técnicas e tudo mais. E o serviço em Belo Horizonte era muito fragmentado, tinha 120 e tantas empresas que, numa pancada só, ficou reduzido a 70, e houve necessidade, nesse enxugamento que aconteceu, houve necessidade das empresas se unirem, né? Seja, você podia comprar uma empresa, vender ou se associar. Então, houve de tudo, né? Empresários que saíram do sistema porque não conseguiam acompanhar aquelas novidades, e outros que cresceram, estavam mais estruturados, e os outros que não puderam nem comprar nem vender se associaram, que foi o meu caso. Eu me associei com mais 2 empresários lá de Belo Horizonte, e com isso a gente ganhou um pouco de força, né, de tônus muscular, e daí, a partir daí, já no início dos anos 80, 84, a sociedade cresceu muito rápido, né? Foi interessante. Meu pai, que tinha tido uma sociedade na juventude dele, prometeu que ele nunca mais ia ter sócio. No dia que eu fiz sociedade com a empresa, com as outras 2 empresas, ele nunca mais pisou dentro da empresa. E aí, mas a sociedade cresceu muito rápido. Nós fomos para São Luís, continuamos com Belo Horizonte, compramos em São Luís, depois de São Luís nós compramos uma outra empresa em Aracaju, e o crescimento, a sociedade que não foi muito desejada pelos 3 sócios, acabou que com o crescimento permitiu que a gente fizesse uma separação. E nós ficamos amigos quando ficamos sócios, e mais amigos ainda quando separamos, porque cada um ficou com aquilo que queria inicialmente, né? Nesse dia, meu pai voltou para dentro da empresa, e quando a gente, né, ficou sozinho. Então, isso já em início dos anos 90, meados dos anos 90. Mas, assim, a gente vivenciou também grandes crises, né? Tivemos nos anos 80 o Plano Cruzado, né? Aquelas manifestações populares, quebra de ônibus, incêndio de ônibus, inflação de 80% ao mês, né? Aquela loucura, tinha que aumentar a tarifa 2, 3 vezes por mês. É um negócio absurdo, né? E a gente até hoje não entende como é que todos os países que tiveram inflação muito elevada foram logo à bancarrota, experimentaram uma quebra geral, né? E no Brasil a gente conviveu com inflações altíssimas e conseguimos, a economia continuou rodando, né? Mas, assim, foi um período muito rico da gente. Depois tivemos ainda, nos anos 90, com o aparecimento do transporte clandestino, né? E as combis e vans, uma concorrência predatória muito ruim, foi uma outra experiência muito negativa, que a gente teve que aprender um pouco muito com isso, né? Depois, tivemos também um problema, que eu acho que esse é o erro maior que nós cometemos, foi exatamente na Constituição de 88, quando o serviço passou, a organização, a fiscalização, o planejamento desse serviço passou para os municípios, né? Nós tínhamos a EBTU, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, que estabelecia as políticas públicas de transporte, né? Tinha mais ou menos assim o condão de definir, né, como é que esse arranjo deveria ser, como as redes de transporte público deveriam ser organizadas.
formava e qualificava pessoal através do GEFOT, né? Eu acho que nós perdemos isso. A Constituição de 88, ao passar para o município, desmanchou toda uma infraestrutura importante e nós estamos pagando um preço grande hoje por causa disso. Já vínhamos pagando de 2014 para cá, com a queda de demanda acentuada, e agora por essa desestruturação, quer dizer, o modelo, a demanda caiu demais nesses últimos 25 anos, em torno de 50%, e você não consegue mais dar sustentabilidade com essa equação financeira, com esse arranjo financeiro que o transporte público tem. Mas assim, acho que eu estou falando demais, né, Suzy? Não, não, nós queremos te ouvir mesmo, mas foi bom você levantar esse assunto, porque isso vem sendo tratado por todo mundo com uma grande preocupação, né? Primeiro, observando que o transporte público já vinha perdendo passageiros em sistemas no mundo inteiro, não só no Brasil. Que as pessoas desejam, justificam a sua saída dos sistemas de transporte público porque desejam qualidade, de diversas maneiras. Qualidade e tecnologia, que são coisas que as pessoas desejam, tem um custo alto. Então, não é possível você recuperar esses passageiros com essa equação que se baseia exclusivamente nos custos divididos pelo índice de passageiros por quilômetro. E aí vem essa pandemia, que exige que os meios de transporte como um todo passem a circular de uma maneira diferente, com uma lotação menor, e vai ter que ter uma fluidez maior no trânsito, né? A gente vai ter que ter intervalos menores para carregar a mesma demanda. Então, é hora da gente pensar nas faixas prioritárias, né? Mas, enfim, tanto as faixas prioritárias quanto essa questão do financiamento da tarifa, nada disso é novo, nós já vínhamos falando há décadas, pelo menos. Isso, Acho importante a gente falar também, lembrar que eu acho que essa tua experiência que você descreveu como operador, que abraçou uma parte significativa do Brasil, ela tem uma importância muito grande para você ser essa liderança que tem essa representatividade à frente da NTU, representando as empresas de ônibus do país.